No vídeo passado, eu comentei que uma árvore aqui no fundo da minha casa foi cortada e que causou muita mudança no ambiente. Agora você imagina o que é que está acontecendo com as queimadas, as inúmeras queimadas na floresta amazônica? Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no meu canal e dê um like aqui no vídeo. Aqui no nosso país, nós temos a floresta amazônica. Essa floresta não é só exclusiva do Brasil, mas a maior parte dela está no Brasil. E nós estamos sabendo que inúmeras queimadas estão acontecendo cada vez mais. Eu comparei a história da mangueira e os passarinhos sem teto que se alojaram aqui na minha casa. Agora você imagine a quantidade de animais, de pássaros, de outros animais e de plantas que estão sendo queimados, causando um desequilíbrio imenso na região. A nossa criança precisa ter o que nós chamamos de inteligência naturalista, ou seja, criança do século XXI tem que ser educada também do ponto de vista ecológico e saber que as queimadas da Amazônia prejudicam a terra como um todo. Eu estava assistindo um documentário sobre uma cidade lá no leste europeu. A praça da cidade foi invadida por 700 corujas, porque onde elas moravam foi queimado, foi destruído com a guerra. Então, elas vieram morar na praça central da cidade. Ainda bem que elas estão sendo bem cuidadas lá. Eu achei lindo porque as crianças, quando vão jogar bola lá durante o dia, elas não fazem algazarra. Elas jogam bola, continuam jogando bola, mas elas sabem que as corujas gostam, precisam dormir de dia. Então elas ficam brincando, mas sem muito volume para não atrapalhar o sono das corujas. Este pensamento tem que estar na nossa criança. Como é que nós vamos viver bem com os animais e com as plantas? Porque todos nós fazemos parte do mesmo sistema. Se um de nós é prejudicado, todos nós somos prejudicados. Desculpe se eu estou ensinando uma coisa óbvia para você, mas a árvore é responsável pelo ar que nós respiramos. Se as árvores não colocarem oxigênio no ar, nós não vamos conseguir respirar. Uma outra coisa que as crianças precisam saber sobre as árvores é que quando elas estão nas regiões inclinadas, elas garantem que o solo esteja bem firme. E a gente vê histórias terríveis de deslizamento, de casas que caem. Por quê? Porque as árvores não estão ali para segurar, para deixar o solo firme. E tem uma outra vantagem das árvores, que elas filtram a chuva antes de encostar na terra. Vou dar um exemplo na minha casa. Quando chove muito forte, eu me preocupo em fechar janelas, mas não fecho a janela do meu quarto, porque a janela do meu quarto é protegida pela jabuticabeira. Para entrar água no meu quarto precisa ser uma chuva torrencial, porque senão a água fica presa na folha das árvores e não chega até o meu quarto. Imagine isso como proteção de solo, o quanto as árvores protegem para que a água caia delicadamente no solo, de forma a não provocar erosão. Felizmente, eu tenho notícias de muitas crianças que já nascem ligadas na necessidade desse respeito à natureza. Se o seu filho é desse tipo de criança, por favor, estimule. Ele já veio com uma inteligência naturalista já desenvolvida. Então, por favor, estimule para cada vez mais ele ficar mais inteligente do ponto de vista da inteligência naturalista. E uma outra coisa, quando as crianças ouvem essas histórias, elas falam, puxa, mas ninguém vai proteger as árvores? Aí você vai dizer sim que existe uma polícia florestal. Quando eu era pequena, eu adorava os bombeiros. E as crianças gostam muito dos bombeiros porque eles socorrem, eles salvam as pessoas. E você vai dizer para a criança, sim, que existe uma polícia florestal. E a criança, então, vai perceber que os adultos já estão tomando uma posição muito séria em favor da natureza.